Olá, olá. Bom ter você aqui de novo com a gente. Bom, para dar prosseguimento, essa é a segunda aula do nosso curso. Então, se você está chegando aqui agora, saiba que tem uma aula antes e vão ter algumas depois. Bom, mas enfim, vamos dar prosseguimento, né, no nosso assunto, nossas relações entre arte e política, através da história, e tentar contextualizar também, né, o que cada uma dessas obras estava tentando ali comunicar e passar uma mensagem, né? Porque hoje a gente vai estar discutindo alguns temas. Primeiramente, eu vou dar as boas-vindas a vocês à segunda aula, em que a gente vai estar colocando a política na arte. Dessa maneira, a gente vai estar entendendo um pouco melhor quais são as maneiras como pessoas puderam fazer isso, né? Manifestar ali seus ideais e, enfim, através da história e a gente vai conhecer algumas obras. Mas a gente vai começar falando sobre linguagem. É uma palavra muito importante para o que a gente vai estar pensando. Porque como que uma linguagem, como que a linguagem pode ser pensada? Então a gente volta naquilo que a gente tinha feito antes, no exercício de ir para o dicionário. No dicionário, a gente tem duas definições. Tem a definição linguística, que é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. São coisinhas para a gente ficar atento. E a segunda definição é por extensão. Qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como signos ou código. Ali como exemplo, a linguagem da dança. Então, quando a gente está se referindo à linguagem, a gente tem pelo menos dois significados que são os mais importantes, os mais fundamentais para o que a gente vai estar trabalhando, para o que a gente vai estar discutindo. A linguagem como um conceito geral e a linguagem como um sistema linguístico específico, como, por exemplo, a língua portuguesa. Isso que a gente está vendo aqui são alguns signos. Signos não no sentido do zodíaco, de ser peixe, ser de Libra ou ser de Câncer, não. Signos no sentido de que eles têm significado, eles carregam significado. Então, quando a gente olha para o primeiro, a gente entende que está se tratando de uma rede social conhecida. O segundo, a gente entende que é uma árvore. O terceiro, a gente entende como um beijo, uma marca de batom, né? E assim sucessivamente. Ali, como a gente pode ver, tem até uma obra de Van Gogh, tem uma escultura de Michelangelo. Então, né? E até um ultrassom de bebê. Então, tudo isso são uma linguagem visual. São meios de se expressar e de conseguir chegar a significados. Essa linguagem que a gente vai estar pensando. Não só a linguagem de texto, de língua portuguesa que eu estou falando e você está entendendo, sabe? A gente está pensando um conceito um pouco mais amplo de linguagem. Então, se a arte pode ser considerada uma dimensão humana para além do que é dito, então não são só palavras, a linguagem visual, fora da intenção artística, ao contrário, tem uma relação intensa com a linguagem. O que significa que não é só quando o artista está fazendo uma obra e tem a intenção de que aquilo seja uma obra, que a linguagem de obras de arte, a linguagem gráfica vai mudar.
Então, coisas do cotidiano, a gente assiste, a gente olha cartazes, coisas assim, ao nosso entorno, tudo isso tem uma relação muito intensa com linguagem. A gente está cercado disso o tempo todo e sempre tem coisas comunicando. A imagem ela é permeada pela palavra, desafiando a sua intensidade, o seu alcance, iludindo e fascinando. Então, assim, o texto e a imagem têm uma relação, mas essa relação nem sempre é de ser a mesma ideia, mas algumas vezes é. A imagem corrobora, interrompe e desvia discursos, inocula desejos e intercepta intenções. Então, a gente tem aqui um exemplo do cartaz Salvaremos o Brasil, de um braço cortando uma mão vermelha com o símbolo do comunismo. Uma frase com um verbo no, no plural e é um verbo ainda assim no imperativo e futuro. Então, assim, está implicando as pessoas que estão vendo de que juntos nós salvaremos o Brasil num esforço de lutar contra essa ameaça invisível que não existe. Então a gente chega num movimento bem contemporâneo, bem atual, que é o artivismo. Artivismo junta as palavras arte e ativismo, para juntar as duas num neologismo, né, que é uma palavra nova. Então, né, juntando arte e ativismo. É tipo aquelas filhos que tem um nome que é um pedacinho do nome do pai e um pedacinho do nome da mãe. Então, o artivismo pode ser entendido como performances artísticas feitas por coletivos, vários artistas se juntando, tendo a mesma intenção, a mesma ideia, né? Experiências estéticas individuais, solitárias e silenciosas que podem representar gestos de força criativa e contestatória. Então, muitas vezes o ativismo ele é feito para que as pessoas que estão passando por ali e vão ter contato com aquela obra tenham um impacto da contestação que está sendo passada ali, sabe? Ali como, por exemplo, uma, um grafite do um artista muito famoso, Banksy, né? Em que está colocando uma pessoa assaltando logo do lado de um caixa eletrônico de um banco. E quando a gente vê essa imagem, essa foto especificamente, a gente vê que ainda há uma pessoa em situação de pobreza, de miséria, na verdade, né? Ali do lado, uma pessoa, né, numa situação bem precarizada. Então, tudo isso a gente consegue juntar nessa imagem vários aspectos da crítica social que está sendo feita pelo artista. E principalmente colocado isso na parede de um banco. Isso é importante também. Bom, de acordo com Paulo Raposo, o artivismo apela a ligações tão clássicas como prolixas e polêmicas entre arte e política, e estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e subversão. Ele está dizendo que quando o artivismo é aplicado, ele está estimulando um destino futuro que vai ser potencializado pela existência dessa arte. Porque a existência dessa arte vai, idealmente, né, conscientizar as pessoas que vão estar ali passando e tendo a experiência com essa arte, e a partir dessa conscientização, essas pessoas vão estar lutando para subverter o sistema e ter seus, suas, suas necessidades reivindicadas. A sua natureza estética e simbólica amplifica, sensibiliza,
reflete e interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, visando a mudança ou a resistência. Então, quando a gente vê o arte-ativismo sendo feito, ele é um produto de seu tempo. Então, o contexto histórico e social do que está acontecendo ali é muito importante. Não tem como a gente analisar o arte-ativismo sem saber como ele se encaixa temporalmente. O artivismo ele consegue se consolidar como causa e como uma reivindicação social. Ao mesmo tempo, sabe? Como exemplo, eu quero trazer a obra do brasileiro Ciro Meirelles, As Inserções em Circuitos Ideológicos. Foi uma série de obras em que ele colocava em circulação itens do cotidiano, do dia a dia, com mensagens ideológicas contra a ditadura militar que estava em vigor. Então, nesse projeto Cédula, ele pegou várias cédulas do que a gente não usa mais em dia essa moeda, mas várias cédulas de cruzeiros, preferencialmente de um cruzeiro, que era muito mais fácil de circular por aí, e carimbou uma mensagem, que é quem matou Herzog. Herzog era um jornalista que foi encontrado morto em umas circunstâncias bem suspeitas, para dizer o mínimo. E então, como um ato de protesto pela morte de um amigo e para que as pessoas não comprassem o discurso que estava sendo vendido, a narrativa que estava sendo vendida na época de que ele não havia sido vítima de um assassinato. Então ele circulou essas cédulas, colocou elas em circulação para que a população pegasse assim no mercado, passando na mercearia, desse de cara com essa nota e pensasse quem matou Herzog, para que não fosse abafado, sabe, para que nunca fosse algo que fosse deixado de lado. E isso foi em 1970. Isso aqui foi em 2014, quando a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi brutalmente assassinada na saída da Câmara dos Vereadores, em 2014, junto com o seu motorista Anderson. E é um crime que a gente ainda espera respostas sobre o que aconteceu. Porque muita coisa tá nebulosa e foi abafada e está sendo escondida por pessoas. Em 2014, um coletivo no Rio de Janeiro carimbou as notas de valor mais baixo, né, que são as que mais circulam no mercado, com essa mensagem: quem matou Marielle? Para que as pessoas não se esquecessem de perguntar isso, assim como Ciro Meirelles o fez em 1970. Voltando ao que o Paulo Raposo está falando sobre o arte-ativismo, uma das mais recorrentes ideias nos estudos de mídia sobre movimentos sociais está articulada com o chamado boom dos usos das tecnologias de informação e comunicação, redes sociais, que estariam a modificar as interlocuções e as relações entre as pessoas numa escala global. Como a gente pode ver hoje em dia, essa imagem está até desatualizada, né? Porque tá faltando um TikTok, umas coisas assim que a galera curte mais hoje em dia do que o que está sendo mostrado aí. Mas a existência das redes sociais, da internet e da possibilidade de interação com qualquer lugar do mundo fez com que movimentos sociais conseguissem ganhar mais voz, conseguissem se posicionar melhor e conseguissem ganhar mais visibilidade. O uso
dos meios móveis de comunicação eletrônico-digital, tipo o seu celular, sabe? É uma palavra bonita pra gente explicar celular, essas coisas que se conectam na internet. Bem como mídias sociais criadas a partir deles. Mudaram as dinâmicas das atuações no mundo. Algumas coisas que isso alterou foi o alcance que as pessoas poderiam ter, o protagonismo que essas pessoas poderiam assumir, a mudança de caráter das ações políticas de protesto e a repercussão em larga escala. E, muitas vezes, alguns desses protestos, dessas mensagens subversivas, são passadas por forma de memes, com uma mensagenzinha engraçada, para que seja mais facilmente digerida essa mensagem e que e seja rapidamente espalhado. Então faz um meme e coloca uma coisa ali que você quer que a pessoa pense, pronto, tá espalhada uma ideia. Tipo as notas que estavam ali carimbadas. Mas não é só isso, né? Outras coisas que as redes sociais, né, essa possibilidade das redes sociais trouxe para a gente. O Museu do Isolamento foi criado mais ou menos ali na metade de 2020, porque, né, em 2020 a gente ficou trancado dentro de casa, em 2021 a gente continua trancado por causa da pandemia de coronavírus. Não tem como não falar dela, né? E aí surgiu o que foi considerado o primeiro museu digital, que era tipo livre em sua linguagem. Então aceitava pintura, aceitaria escultura, né? Mas claro, fotografia da escultura, vídeo. Então assim, aceitariam vários tipos de linguagem, como eu estava falando, como a gente estava falando anteriormente, né? A linguagem da dança, a linguagem dos vídeos, a linguagem da pintura, a linguagem da fotografia. Então aceitava-se várias linguagens, vários tipos de mídias de arte distintas, para que todos tivessem o direito de expressar de maneira segura e acessível e com alcance. Então foi feito o Museu do Isolamento e eu vou mostrar algumas obras para vocês. Aqui a gente tem alguns redesigns, umas releituras da bandeira do Brasil, algumas mostrando como as coisas estão meio caóticas, estão meio fora do lugar, essa outra focando no luto que a gente está sentindo pelo grande número de mortos pela doença que tem devastado o mundo todo. Aqui de novo, releituras da bandeira com mensagens agora de resistência de movimentos e minorias, com vermelho para mostrar, assim como na outra aula eu tinha falado, do vermelho na mão do monumento do Oscar Niemeyer, o vermelho aqui também está representando a luta, a resistência, o sangue que foi espalhado para que a gente pudesse chegar onde a gente está e que continua sendo espalhado, que essas pessoas continuam sim, sendo vítimas de violência todos os dias, mas que a luta continua e a resistência continua. Ainda estamos aqui, como mostra a segunda imagem. Aqui temos umas críticas a respeito de como a mídia está lidando com algumas situações e também sobre a polêmica sobre o uso de máscaras, se as máscaras deviam ou não ser obrigatórias, quem devia ou não estar usando máscara, se a máscara deixa a gente respirar, se a máscara está protegendo. A gente sabe que, pelas recomendações médicas, a máscara é o aconselhável. Use máscara. Se for sair de casa, use máscara. Aqui a gente tem uma imagem de uma intervenção feita pelo coletivo Aparelhamento, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. E uma mensagem, né? Uma pessoa num protesto segurando cartaz que falando sobre a ausência, né, das pessoas que infelizmente faleceram
e que com uma estrutura de vacinação, de imunização mais bem estabelecida, a gente conseguiria ter evitado algumas bilhões de mortes. Voltando, então, falando sobre aquela intervenção do coletivo aparelhamento, tem aqui o vídeo, porque aquele frame mostra a parte de trás de um caminhão, mas não mostra o que estava acontecendo de verdade. Tem mais um pouco naquela obra pra gente ver. Eu espero que todo mundo esteja bem. Como a gente pode ver, está sendo derramado um líquido vermelho. E a gente sabe que atualmente esse número já aumentou bastante. Então, o que a gente teve de que a gente pode apontar nessa obra? O que são as coisas que mais chamaram a atenção? A gente pode primeiro assim olhar para o líquido vermelho que está sendo derramado. Como eu tinha falado antes, na outra aula também, o vermelho muitas vezes vai representar o sangue que foi derramado, que representando pessoas que morreram. E dessa vez é para ilustrar realmente como a morte é devastadora. Não exatamente uma resistência, e sim para escancarar a dor da perda. Mais de 500 mil de pessoas mortos. É uma tristeza para o país inteiro. Bom, enfim, continuando com a aula, né, a gente teve esse momento para de novo vivendo esse momento histórico, mas continuando com a aula. A partir do momento em que o debate político está ocupando o espaço público, é natural que diferentes setores da vida sociocultural vão começar a participar disso também. E que as atuações vão se modificar e que pontos de vista diferentes vão se manifestar. Então, o que acontece? O que está acontecendo no mundo também agora? O K-pop está tomando todo mundo de surpresa e assim, dominando as paradas. E tem uma coisa do K-pop que a gente pode relacionar com a última aula. Lembra que a gente estava falando que o governo tinha uma ideia de passar um tipo de conteúdo para as pessoas terem um tipo, né, irem recebendo um tipo de estímulo visual, de estímulo cultural, para que, né, as pessoas tivessem um senso de nação, coisas assim, né, que eram trabalhadas no construtivismo russo, pelo governo russo, que era algo que o governo russo estava apoiando. A gente tem no K-pop também um apoio do governo, que o governo sul-coreano quer criar uma identidade para o mundo, não só para dentro da Coreia, mas, claro, a Coreia vai estar criando conteúdo e cultura e usando a sua própria cultura para criar novas mídias, novas obras, mas também essas obras vão alcançar o mundo. E alcançando o mundo, a Coreia quer se mostrar como uma grande produtora de cultura pop, incluindo música, filmes, séries. E a gente pode ver como em vários serviços de streaming tem várias séries e vários filmes coreanos aparecendo assim todo mês de novidade. E tem uma coisa também que o fenômeno do BTS acabou causando no mundo todo, que foi uma participação e um engajamento político da base de fãs. A gente pode ver aqui
numa entrevista de um dos membros do BTS, desculpa, gente, eu não sei o nome deles. Desculpa, eu sou velho, não sei o nome deles, perdão. Mas nessa entrevista, o RM falou que não somos figuras políticas, mas como se costuma dizer, tudo é político no final das contas. Mesmo uma pedra pode ser política. Então ele está falando que, apesar de ele não ser responsável por espalhar ideias políticas, as pessoas que estão envolvidas com eles podem acabar tendo visões políticas a respeito da arte deles. E uma parte da ARMY, que são como a base de fãs se chama, os Adorables Representative MC of Youth. Não sei o que significa. Fãs de BTS que quiserem comentar aqui embaixo. Mas em inglês, Army significa exército. Então, essa adorável representante MC da juventude, numa tradução bem errada, assim, né? Eles foram criados em 2013 como um fã-clube, digamos assim, né? Dessa banda. E foi crescendo e crescendo e crescendo e alcançando várias pessoas no mundo. E essa, né, a gente tem uma realidade muito distinta em cada país. É bem diferente, né? E todas as pessoas se unindo numa coisa. Mas, né, a gente vai ter uma coisa interessante. Porque ao se unirem, essas pessoas se uniram também em um ideal. O ideal de tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor. Porque a gente, quando a gente vê alguns documentários, algumas pessoas que estavam lá em 2013 encabeçando esse movimento, a gente vê pessoas que falam muito sobre representatividade, sobre não estar só assistindo ou só ouvindo as músicas pop que são produzidas nos Estados Unidos. Então tá vendo uma cultura diferente da dominante, e isso causa uma comoção, e isso fez com que os fãs de K-pop virassem uma força política e que se engajassem em movimentos como, por exemplo, o Black Lives Matter, em que eles sequestravam hashtags de pessoas contrárias ao movimento Black Lives Matter e bombardeavam de fotos e vídeos dos seus ídolos de K-pop favoritos, fazendo com que as mensagens de ódio que estavam sendo propagadas se perdessem no meio de tantas outras imagens que eles estavam colocando. Então eles sequestravam e diminuíam a força da mensagem que estava tentando ser passada por um grupo. Os canais, isso é um artigo, né, que foi escrito para o portal G1. Os canais de comunicação baseados em dispositivos móveis, basicamente os celulares, né, como eu falei antes, é uma palavra bonita para falar, os smartphones, favorecidos pela geração millennial, é a geração Y, né, as pessoas da minha geração, e as gerações seguintes têm outro nome, mas a gente já coloca que as próximas gerações também estão fazendo parte dessa movimentação política. Fornecem um meio eficaz para espalhar rapidamente suas vozes políticas e mobilizar apoio, disse Jang Duk-hin. Eu acredito que esse seja o nome, se eu tiver falado errado, podem me corrigir aqui embaixo. Ele é um crítico de cultura sul-coreano, então ele está comentando sobre o impacto das redes sociais e desse engajamento que é possível ser gerado com pessoas do mundo inteiro. Agora sim, só para a gente finalizar, um videozinho para a gente ver, né, a diferença do que foi discutido antes, do que foi mostrado antes, de que era uma arte política, que era uma arte com fins políticos e com ideais políticos, e mostrar um pouquinho do que a gente vê nos anúncios, né, na TV, quando realmente está rolando eleição. A gente vê a história da arte e a gente não vê isso refletido no que a gente tem cotidianamente, no que a gente tem no nosso dia a dia. Então, vamos assistir o videozinho aqui. Senhoras e senhores. Oi, gente!
Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Oi, sou Ronaldo Esper, isso mesmo. Só existe uma opção, 56. É o 26, é o 26. Ó, candidato lindo! Raio privatizador! Raio privatizador! Fica na cabeça das pessoas. Eu acho assim, eu tenho uma vergonha alheia absurda, assim. Às vezes eu uso pra brincar. Outro dia eu vi o Clark Kent. Sou mais conhecido como Clark Kent. Juro, eu quase me joguei no chão quando eu vi aquilo. O cara vestido de super-herói, abrindo a camisa, assim. E ele mistura o evangelho no meio, ele traz a palavra do Senhor. É um lelê aquilo de referência. O objetivo tanto do design quanto na publicidade, eles lidam com a mesma matéria, que é a matéria visual, são símbolos visuais. Os objetivos são um pouco diferentes. Então, eu acho que numa eleição, o método é o mesmo. Quer dizer, você tenta organizar a mensagem, você tem que hierarquizar, você tenta fazer o máximo possível de síntese para que a mensagem passe rápido. Então, os adesivos, as campanhas e tudo mais. Hoje a propaganda está muito, assim, no geral, é muito Photoshop, né? Aquelas coisas assim que você não entende direito, tudo pode acontecer. Perdeu um pouco o bom senso, assim, né? É a sua primeira vez. Você está pronto? Sim, eu estou. Porque eu confio no Jefferson Camelo. A gente já foi convidado para fazer um projeto de tentar trazer uma imagem distinta para o Sarney, por exemplo. Rejuvenescer, na verdade, né, a imagem. Tem que desmistificar um pouco essa coisa, assim, eu não acho que a gente se recusa a fazer projetos para político, acho que só não existe um perfil de político que se encaixe no perfil da nossa visão de trabalho. Quando mandei perola para os políticos caras de pau! Para vereador, vote no Marquinho. Por isso eu, Mara Maravilha, conto com o seu voto para o meu esposo e servo de Deus. Eu acho que o publicitário esbarra em design, né? Quase todo anúncio, assim, tem um diagrama, tem uma imagem, né? Tem um título e tal. De uma certa forma é design. É que o design, digamos, é mais puro, assim, sabe? A propaganda é mais perversa, né? Um tipo de direcionamento que é muito diretivo. Você não se questiona, é ao contrário, você procura não causar questionamento. Um beijo para todos. Então, a gente assistiu uma reportagem da TV Folha e essa reportagem, junto com o que tudo a gente viu, causa uma certa reflexão, né? A gente tem meios tão sofisticados, a gente tem maneiras tão elegantes de passar ideias, de comunicar. E aqui no Brasil a gente vê uma tradição que vem na República de tratar a política como algo até ridículo, né? Dar uma ridicularizada. E isso acaba dando uma afastada da política da nossa vida, né? A gente vê como algo, é aquela coisa, né, que não é com a gente, mas é com a gente sim. A gente vive política. A política está em todo lugar. Como eu falei na primeira aula, a gente tem política dentro da nossa casa, quando a gente está entendendo as nossas relações entre nossos pais, nossos irmãos, nossas mães também, claro, né, nossas avós, ou dentro de uma escola, com nossos professores, com as pessoas, né, que são responsáveis por tomar conta da escola, os diretores da escola. Então, assim, existem situações políticas em todos os lugares da nossa vida. Então, não adianta ter essa visão de querer separar as coisas, não. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês todo o conteúdo da maneira mais clara possível. Espero que vocês tenham
um resto do dia muito bom. Em seguida, teremos aulas com outras professoras, ainda discutindo arte e política. Mas agora que vocês já entenderam como a arte e a política estão trabalhando juntas para influenciar alguma coisa, a gente já pode começar a mostrar um pouco mais de coisas, né, mais específicas e de usos mais trabalhados do que eu pude explicar aqui no geral. Então espero que vocês gostem das próximas aulas e espero que vocês tenham gostado das minhas também.